Graça e paz. Gostaria hoje de falar um pouco sobre a história da igreja, né, e o movimento de reforma e a sola scriptura, né, somente as escrituras, a herança do protestantismo. Então, quando os apóstolos morreram, né, ficaram os discípulos diretos dos apóstolos e depois os que os sucederam, né, chamados de pais apostólicos, pré-nicenos e pós-nicenos, né, antes do concílio de Niceia e depois do concílio de Niceia, no ano 300, quando Constantino conclamou, né, esse concílio para que fosse decidida algumas questões teológicas, né, a respeito da divindade de Cristo, da Trindade. Reuniram ali 300 bispos para decidir. Então, depois, tudo que acontecia com a igreja era decidido em concílios, né? Teve o concílio de Niceia, o concílio de Éfeso, o concílio da Calcedônia, vários concílios. E as decisões da igreja, né, o magistério ali reunido decidia, e isso começou a tomar o lugar das escrituras, né? E várias tradições que já não batia com as escrituras, né? Os desvios históricos foram sendo afirmados por esses concílios. E quando chega no pior tempo da igreja, né, que é o período da Inquisição e a política que havia, né, dentro da igreja, dos reis, dos papas. Então, padres dentro da Igreja Católica começaram a se levantar contra, né? John Hus e Wycliffe e outros pré-reformadores, né? Savonarola na Itália, mas ele foi mais uma reforma mais moral, né, dentro da igreja, não foi uma reforma assim teológica igual os outros pré-reformadores e reformadores, né? E o estupim foi lá com Lutero, né? Mas antes de Lutero já vinham os pré-reformadores contestando os erros doutrinários, desvios, né, que a igreja vinha acontecendo no processo histórico. Então se levanta, né, Martim Lutero na Alemanha, Calvino, né, na Suíça, e esses homens gritaram aí sobre a tradição que vinha sendo colocada na igreja, somente as escrituras. As escrituras estariam acima dessas tradições, né? Tradições de quem? Dos pais da igreja e dos escolásticos, né? Que é um período dos pais apostólicos e depois vem o período escolástico. E então eles pegam as escrituras e colocam as escrituras acima dessa tradição. E até hoje é defendida, né, pelos protestantes somente as escrituras, sola scriptura, né, somente as escrituras. As escrituras estão acima da tradição. E sempre houve, né, essa tradição sempre era no processo histórico, desde a época de Jesus, sempre teve a tradição tomando o lugar da autoridade das escrituras. Jesus combateu muito isso lá na sua doutrina, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, quando ele diz: foi dito aos antigos, eu porém vos digo, né? Então muita coisa que Jesus combate ali eram tradições que vinham se formando com o tempo, né? E que hoje se formou o Talmud dos judeus, né? Que é a base da sua religião judaica, né? Do judaísmo. A composição da Mishnah e da Gemara, que forma o Talmud. E no Talmud existem, né, normas, a questão do sábado, das festas, tudo assim para regulamentar o culto judaico e a doutrina judaica, né, pensamento judaico. Então está além da Taná, além da Bíblia do Antigo Testamento.
essas tradições. Então ela foi tomando conta ali em Israel, né, ultrapassando os limites das Escrituras. Então Jesus combate isso, né? Foi dito aos antigos, eu porém vos digo. E não foi diferente com a Igreja Católica. Então a tradição da patrística e da escolástica, a tradição, não somente a tradição boa, mas a tradição ruim, que são os desvios históricos, tomaram a autoridade das Escrituras. Então foram que os reformadores gritaram somente as Escrituras. Era para ser feita uma reforma profunda e voltarmos novamente às Escrituras, mas isso não aconteceu, né? Porque o pensamento de Calvino é um, o pensamento de Lutero é outro, né? E se formaram também tradições, né? A tradição calvinista, né, que vem de Calvino, né? Tem os escritos de Calvino, as institutas, que influenciaram muito, né, o pensamento teológico daquela época. Tem, né, o Catecismo Maior de Westminster, tem o Sínodo de Dort, né, e tem a Confissão de Fé de Westminster. Então tem várias tradições ali que foram colocadas também acima, né, pelos calvinistas, né, e que é motivo de debate até hoje com os arminianos, assim como a tradição arminiana também, né, dos escritos de Armínio, que é também uma tradição muito forte, né. Então existe esse ramo do protestantismo, né, o calvinismo, o arminianismo, o luteranismo, né, o molinismo. Então também a igreja evangélica protestante, ela se encheu de tradições hoje. Então, se você for ver na essência, não há somente as escrituras, né? Existe também as institutas, existe também os escritos de Armínio, existe também o pensamento pentecostal e a doutrina pentecostal. Então existem muitas doutrinas, doutrinas não, tradições, né, de teólogos protestantes que têm grande peso e não permite a igreja se aprofundar numa reforma tal que ela volte às escrituras, o que as escrituras realmente afirmam, e não como o catolicismo, né, que ficou com a patrística e a escolástica, e o protestantismo que ficou aí com as obras de Calvino, de Armínio, né, com os catecismos e mais catecismos, e cada vez se desdobram mais ainda, né? Então são coisas que saíram, que foram além, né? E em 1 Coríntios 4, 6, Paulo fala para nós não ultrapassarmos aquilo que está escrito, né? Então, somente as Escrituras, será que é somente as Escrituras? Será que não tem um pouco aí das institutas? Será que é somente as Escrituras e não tem um pouco aí do arminianismo? Será que é só as Escrituras mesmo? Quando nós acusamos o catolicismo, né, de viver pela tradição, de viver pela decisão dos concílios, pela decisão do Papa, pelo magistério da Igreja, será que nós também, protestantes, não temos uma tradição? E será que essa tradição não está tomando conta acima das Escrituras, como aconteceu com o catolicismo, como aconteceu com o judaísmo, né? Onde o Talmud já tem autoridade como a Taná, né? Onde Jesus combateu várias tradições, até mesmo, né, a oferta que a pessoa dava, chamada oferta de Corban, e ficava isento de honrar o pai e a mãe, né? E Jesus combateu fortemente. Então tem essa tendência, né, da tradição tomar o lugar das escrituras. A tradição judaica tomou o lugar das escrituras, né? A tradição católica tomou o lugar das escrituras e a tradição evangélica está tomando o lugar das escrituras. Tanto é que a divisão é grande, né? A divisão entre protestantes, né? É vários ramos, várias vertentes teológicas, né? Vários pensamentos, discórdias, debates. Por quê? Porque não é somente as escrituras.
É somente o armínio, somente o calvino, somente o pentecostal, somente... Mas nós deveríamos, assim como é feita a crítica textual, para ver o texto sagrado, né, com as suas variantes, qual é o texto mesmo original, não estaria na hora dos teólogos fazerem uma crítica teológica e dessa crítica sobrar o que é mesmo as Escrituras, que é somente as Escrituras, né? Deveria aí levantar teólogos corajosos para que chegasse, né, a esse ponto, né, de voltarmos somente às Escrituras. Quem dera nós estarmos somente às Escrituras, somente a doutrina de Jesus e a doutrina apostólica, né? Os apóstolos aprenderam com Jesus, era a mesma doutrina. Mas as pessoas vão além, né? Começa com as mecânicas, mecânica disso, mecânica daquilo, processo, né? Processo da salvação, onde ele poderia contentar-se apenas com o que a Escritura afirma a respeito da salvação, né? Mas eles querem saber o processo. E ali é onde acontecem os pensamentos, as divisões, né, teológicas. Mas que Deus nos dê graça para que haja, né, uma unidade e essa unidade se processe em Cristo Jesus, somente nas Escrituras e não em todas essas tradições que se levantaram no processo histórico. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.